Olá! Muitas pessoas associam a autoestima ou a baixa autoestima somente a questões corporais, físicas. Porém, falar de autoestima não é falar apenas do que é visível talvez em uma foto, mas eu costumo dizer que existem verdades que só o espelho é capaz de te contar. Olá, Grazi, quanto tempo? E por que o espelho é capaz de te contar? Porque quando você está diante do espelho, você tem as suas autopercepções. Você consegue se olhar fisicamente? Sim. Mas já ouviu falar que os seus olhos também é a janela da alma? Ali você se depara com o que você pensa de si. Uma pergunta muito interessante. E hoje tem um fundo musical de uma reforma, então tem um barulhinho aí por trás. Mas vamos que vamos aqui. Você gosta de você? Essa é uma pergunta muito interessante, porque falar de autoestima não é falar só sobre essa parte de autoimagem, é falar a respeito de resultados, é falar da maneira como você se comporta, é se você gosta tanto de você na sua companhia, se você se conhece. Existem pilares aqui para essa autoestima acontecer e acontecer de uma maneira saudável. Isso que eu prego muito aqui, porque não é só sobre um jogo de falar palavras positivas ou de seguir algumas dicas de autocuidado que vai resolver de vez. Mas vamos pensar aqui. Existem alguns fatores que têm uma grande influência, por exemplo, que vão abalar, digamos assim, a sua autoestima. Um fator importante da gente observar que a autoestima ou a baixa da autoestima, ela não é um transtorno, porém ele vem como uma característica presente em vários transtornos, como depressão, ansiedade, entre outros, tá? A baixa da autoestima, ela está diretamente relacionada a ser uma consequência, tá, desses transtornos, ou a sua baixa autoestima pode te levar a ter uma dessas doenças que a gente chama de psicossomáticas, doenças que têm uma origem emocional, tá ok? E pode chegar ao corpo também. Mas vamos lá. Alguns fatores que podem alterar a sua autoestima aí. Primeiro, uma situação de desemprego. Talvez uma situação de vergonha, uma situação de grande estresse. E isso um término de um relacionamento, e são N situações, né, que te geram estresse, que digamos, né, pode abalar ali a sua estrutura. Então, são diversos fatores. Olha só, falta de autonomia financeira, baixa autonomia sexual e corporal, pouca liberdade de pensamento e expressão desses pensamentos, falta de conexão social, por causa do nosso senso de pertencimento, tá? Situações de vergonha e estresse, como eu citei aqui. Mas vamos pensar de onde realmente vem essa baixa autoestima, tá? Como terapeuta, eu trato muito do que é a origem do problema. Quando a gente fala assim, eu quero resolver uma situação, existem alguns processos que a gente precisa. Primeiro, identificação. Depois a gente vai encontrar a raiz desse problema e vai tratar a raiz. Mas de onde vem a raiz? Com certeza é da infância. Existem algumas situações que podem ter ocorrido, principalmente ali na sua primeira infância, em que você não se sentiu, olha, como
não receber elogios e incentivos, castigos frequentes ou excessivos, violência física, mas também psicológica, tá? Falta de carinho, afeto, atenção, sofrer intimidações, também abusos, sejam ele moral, sexual, qualquer tipo, vai ter uma marca registrada aí. Ei, Jane. E nessa primeira infância, gente, tudo que ocorre nessa primeira infância acaba gerando marcas. E essas marcas, elas já vão trazer reflexo na vida infantil? Sim. Por exemplo, uma criança que ela sofre, por exemplo, bullying na escola, ela tende a ter alterações ali no seu padrão de comportamento. Uma criança que ela sofre um abuso sexual, provavelmente ela vai ter alterações no seu comportamento ainda quando criança. Porém, quando a gente começa realmente a lidar com essas coisas, geralmente quando você é criança, você acaba não tendo ali um senso de proteção. Você não tem ainda uma autonomia. Você precisa de outros para seu cuidado. Então, quando você cresce e você se torna uma adulta aí, você começa a talvez lidar com, vou mencionar aqui, tá? Uma insegurança. E essa insegurança, ela vai afetar muitas áreas na vida. Aí, quando adulto, as pessoas começam a perceber essa insegurança no medo de ser rejeitada pelas pessoas. Talvez uma dificuldade em dizer não. Sabe aquela pessoa que é muito boazinha? Que não sabe dizer não para os outros? Pois é. Existem outros padrões de comportamento que a pessoa começa a se deparar. Puxa vida! E isso pode ser refletido no seu relacionamento. Poxa vida, eu sempre gostaria de me posicionar, de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Porém, isso nunca acontece, eu nunca consigo de verdade. Ou então, situações, né, em que a pessoa se coloca até em situações de constrangimento, situações de abuso. E a partir disso é que ela vai começar a se questionar muitas vezes. Ela tem um diálogo interno geralmente muito pessimista acerca de si. Por isso que eu digo que existem verdades que só são ditas diante do espelho. Você só se depara ali quando você está de frente com você. Eu gravei um Reels falando assim, o que você diz a seu respeito? O que você diz a seu respeito? Aquilo que você comunica. E Miriam, aquilo que você comunica a seu respeito tem um grande fator e indica muito como anda a sua autoestima. Agora, existem ali, e eu vou falar alguns deles, tá? E você pode até fazer esse exercício aí, tá? Para você ver como é que anda. Quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente tende a desenvolver o que a gente chama de vícios emocionais. Eu vou relacionar alguns aqui, você pode talvez dar uma pontuação de 1 até 10, para que você faça uma simples análise aí, como é que anda. Você tem esses vícios emocionais, ou quais os impactos dele? Vou falar alguns aqui, olha. Aqui eu tenho a minha ferramenta, tá, gente? Só mostrar para vocês. É como se fosse uma roda, onde a gente pontua mesmo. É uma ferramenta que a gente trabalha em processo terapêutico. Vamos lá. Como é que anda o fator reclamação? Você é uma pessoa que reclama muito? Daí a sua pontuação, de 1 até 10. Vamos lá. Negatividade. Aquele
pessimismo. Puxa vida, eu acho que isso daqui não vai dar certo. Ou então, principalmente quando é sobre seus projetos, você tem muita dúvida se vai dar certo, se não. Vamos lá. Procrastinação. Você também lida com isso? Como é que você lida com isso? De 1 a 10, qual o impacto disso hoje? Vamos lá. Perfeccionismo. Qual é a nota aí que você dá para o seu grau de perfeccionismo? Uma coisa é ser excelente, outra é buscar o perfeccionismo. Vamos lá. Fofoca. Nossa, Camila, mas fofoca tá relacionado com isso diretamente. Fofoca. De 1 a 10, quanto você investe tempo nessas coisas aí? Mais uma. Mentir. Você mente? Qual é aí, olha, na escala de 1 a 10, quanto que a mentira ela entra? Vamos lá. Criticar. Criticar. Você é uma pessoa muito crítica? Você tem o hábito de criticar e às vezes pode não ser falando, né? Mas em pensamento. Sempre tá analisando a postura dos outros e criticando, achando defeitos. Se isso é uma prática, e olha, o bom disso, gente, que é um autoexame. Você não vai escrever aqui pra mim se você faz ou não, mas seja sincera com você, tá bom? Vamos lá. Comparação. Essa é mais fácil da gente associar, né? Que tá ligada à autoestima. Comparação. Não uma comparação que é comum, porque o nosso cérebro compara o tempo todo, tá? Gente, o meu celular está superaquecendo. Vamos ver aqui, ó. Julgar. Você tem o hábito de julgar as pessoas e a você mesmo? Você se julga o tempo inteiro? Vamos lá. Generalização. Como é que é isso? Generalizar. Puxa, todo mundo faz isso comigo. Aquilo que é no geral, né? Que você engloba todos a um padrão de comportamento. Todo homem é dessa forma. Inferiorização. Não basta se comparar, mas geralmente essa comparação ela é perdida. O quanto você se inferioriza? O quanto você pensa mal de você? Ou muitas vezes verbaliza sobre isso. Puxa, como eu sou burra. Puxa, como eu sou estabanada. Puxa, como eu sou. Eu geralmente uso o eu sou. Essas crenças que são mais incorporadas à sua identidade. Vamos lá. E controlar. Você tem uma necessidade muito grande de ter o controle da situação? Pois é. Todos esses fatores aqui, tudo isso que eu citei, são vícios emocionais. Agora, faz uma análise daí, da sua rodinha, se você desenhou, ou da sua pontuação. Quantas aí passaram de 5? Se existe mais de uma que passou de 5, ou que é bem eminente aí na sua vida, isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de que esses vícios, uma hora ou outra, vão impactar diretamente da maneira com a qual você vai se desafiar, você vai enfrentar os seus desafios. Então, após identificar, nós precisamos conhecer. Ok, Camila, eu detectei aí que a minha autoestima não anda muito bem. Qual a raiz emocional, então? Na verdade, quando a gente fala desse pensamento de nós,
E eu disse que a autoestima, ela não está relacionada somente a um tipo de bloqueio, tá? A um tipo de ferida emocional. Pode estar relacionada a várias. Mas existe um bloqueio emocional aqui que é comum. Seja ele por abandono, rejeição, que é o quê? Que é a sua autoimagem. Em sua grande maioria, vai estar associada à raiz emocional da rejeição, tá? Mas quem sofre com a dor do abandono também vai ter uma maior dificuldade em quê? Em de desenvolver as suas habilidades, em desenvolver, por exemplo, habilidades sociais. E isso também tem uma grande influência nesses resultados, nessa autopercepção. Então perceba que a raiz se encontra aí. Mas o que é preciso fazer então para mudar esse cenário? E aí é onde vem. Existem coisas, dicas que a gente se depara o tempo inteiro aqui na internet. Olha, tire um momentinho para você, autocuidado. E todas essas práticas de autocuidado, elas são válidas, tá? Válidas. Para que você aumente a sua percepção, autopercepção. Talvez um momento de autoconhecimento, talvez esse parar para cuidar de si te faça olhar com outros olhos. Mas deixa eu te contar, essa questão aí do autocuidado é apenas o telhadinho de uma construção. Ela serve como um mecanismo de prevenção, muitas vezes. Imagina o telhado. O telhado, ele te ajuda a se proteger da chuva, por exemplo. Gente, eu tô achando que se eu clicar aqui nessa mensagem aqui que tá aparecendo, vai cair a conexão. Então, se alguém estiver fazendo um comentário aí, eu não consigo ver nesse momento. Mas, bom, olha, vou ser objetiva aqui. Esse telhado, ele serve para proteção. Ele serve como a cerejinha do bolo, vamos pensar. Então, esse autocuidado não é isso que vai resolver o problema da sua autoestima. Eu quero falar com você que talvez já começou a praticar essas dicas legais, que talvez você já tenha até o hábito de um autocuidado, mas que você percebe que ainda assim você continua nutrindo esses pensamentos pessimistas, que ainda assim você se sente insegura diante dos seus desafios. É para você que eu quero falar. Eu construí um workshop onde eu vou te dar o caminho, a construção passo a passo. Qual é a base dessa construção? Quais são os pilares dessa construção? E por que em formato de workshop? Para evitar exatamente uma das coisas que é natural aqui quem tem baixa autoestima, a procrastinação. Nós vamos pegar passo a passo, nós vamos pegar ferramentas práticas, nós vamos tirar aquele momento ali para que você primeiro destrave a sua autoestima. Segundo, para que você conheça o caminho seguro. Não é sobre uma fórmula. As pessoas ainda estão procurando o tal do pó do pirlipimpim lá que você joga e todas as coisas e todos os seus problemas estão resolvidos. Existe sim um caminho que é validado, um caminho que é seguro, e a gente tem uma validação tanto da neurociência e de um monte de outras fundamentações científicas de conhecimento para indicar esse caminho. E além de ensinar para você, nós vamos fazer, mão na massa. Você não vai sair do jeito que você chegar nesse workshop,
tá certo? Como que eu faço então para participar, Camila? Você vai no link da minha bio e você vai clicar, tem um link lá, e faça a sua inscrição. Quando vai ser, Camila? Vai ser, sem ser nesse próximo sábado, no outro, dia 21 de outubro, tá? 21 de outubro. Vai ser qual horário? De 2 da tarde, vai ser num sábado, vai ser de 2 da tarde até, eu tô falando até as 18 horas, mas para que você feche a sua agenda, tá? Mas até as 17 eu sei que a gente vai. Vai ser um momento para que você esteja mesmo imersa, para que você coloque ali na sua agenda, faça um compromisso com você. E eu vou te dizer, a partir daí você não vai precisar mais ficar seguindo somente diquinhas, não vai precisar. Porque você já vai ter conhecimento e prática para que você construa a sua autoestima de uma maneira saudável, tá certo? Tive algumas perguntas na caixinha ali nos meus stories. Algumas eu respondi aqui, porque o que me vem? As pessoas não conseguem ver a relação que tem, por exemplo, dentro de um relacionamento, ela não conseguir se expressar e a sua autoestima. Ou, puxa vida, eu não consigo aquela promoção tão desejada. E as pessoas não conseguem associar que isso tem ali consequência, que isso é uma consequência da sua baixa autoestima. Saiba que todos os resultados, Camila, na minha vida financeira também é assim? Também. Tudo depende da sua autopercepção. Essa maneira que você se vê, com essa maneira que você se sente. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Você gosta de você? Como anda a sua relação, sua com o espelho? Sabe? Quando a gente pega uma foto e a gente tá bonito, a gente dá aquele sorriso, talvez para postar aqui, né, no Instagram, falando de comparação. Essa é uma das grandes fontes que a gente tem hoje de comparação. Você abre um perfil, você vê, aqui é postado, gente, na realidade, aquilo que é mais bonito. A gente faz até live com filtro. Mas e quando ninguém tá te vendo? E quando você está de frente com o espelho? Talvez sem a sua maquiagem, talvez sem os seus filtros. Filtros que você precisou desenvolver. Agora, como é essa relação sua com o seu espelho? Não é só fisicamente. É muito além do físico. Mas também tem a parte visual, a parte visível. Você gosta do que você vê? E eu preciso te dizer que essa construção, ela também é de dentro para fora. Então, olha, fica aqui o meu convite para você. Se for sobre dicas, e todas essas dicas têm um embasamento, tá? Agora, se você realmente quer dar um basta nisso, um basta, talvez num relacionamento onde você não consegue se posicionar, um basta, talvez na sua relação com seus filhos, você sabia que tem grande influência? Se você quer, talvez, dar um basta numa insegurança, talvez em se posicionar aqui nas redes sociais para oferecer o seu trabalho, oferecer a maneira com a qual você serve o outro, esse workshop é para você.